Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda ao quarto dia da nossa jornada Mulher Constante, Coração Confiante. Eu sou a Monique Moura, terapeuta de mulheres, psicanalista, e fico muito feliz que você esteja aqui novamente, firme, crescendo, florescendo. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus que vence o medo, um tema aí crucial para mulheres que desejam viver com liberdade, com segurança, identidade restaurada. Nesse momento vamos orar primeiro para entrarmos no nosso tema de hoje. Senhor, hoje eu te peço que teu amor nos encontre e que ele nos cure. Que o medo perca o espaço em nossos corações à medida que entendemos o quanto somos amadas. Que toda mulher que ouvir esse devocional seja alcançada por paz, confiança, em nome de Jesus. Amém. Bom, o versículo de hoje está em 1 João 4:18 e diz assim: No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A versão NVT. Agora eu vou ler na versão King James. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Está bem parecido, né? Dessa vez não tem muita diferença. Geralmente eu gosto de ler duas versões, como eu já havia falado, por conta de facilitar aí talvez uma interpretação aí da nossa parte. Bom, então aqui, esse versículo fala sobre o medo. E por que eu escolhi esse tema? Falar de medo é falar de uma das maiores causas de inconstância. Muitas mulheres não conseguem ser constantes porque estão sempre fugindo de algo, ou do abandono, ou da rejeição, da crítica, solidão, medo da opinião dos outros. E a gente sabe que o medo, ele paralisa. O medo, ele sabota. O medo tira o brilho da nossa identidade. Mas existe uma força aí maior do que o medo. E é sobre isso que vamos falar hoje. O amor de Deus que expulsa todo o medo. Tá? Não é o controle que te liberta do medo, é o amor. É saber que você é completamente amada por Deus, tá? Por um Deus que não muda. Qual o contexto histórico e literário desse texto? Essa carta foi escrita pelo apóstolo João, o discípulo conhecido como aquele que Jesus amava. É interessante porque certa vez estava conversando com meu esposo, o pastor Mauro, e a gente estava conversando sobre isso, né? A questão de João. E o livro de João, o Evangelho de João, foi escrito por ele, né? O Evangelho de João foi escrito por ele. Assim como Mateus, né? Marcos, Lucas. Então, cada um aí escreveu o seu livro, deixou registrado aí os acontecimentos quando estavam com Cristo. E João, ele escreve que ele se inclinou, não lembro agora se foi no peito ou no colo de Jesus, né? Ele se inclinou e ele estava ali com Jesus e ele fala, João, o discípulo mais amado, o discípulo que ele amava, né? Que Jesus mais amava. Só que é interessante que ele mesmo escreveu isso. Então, João mesmo escreveu que ele era um discípulo amado, que ele era aquele que Jesus amava. Então, olha aí a autoestima de João, sabe? Sendo demonstrada aí nas suas escritas. Ele se sentia amado por Jesus. Ele era considerado um discípulo amado, né? Então, é muito, muito interessante isso. Só um ponto de observação. E aí João escreveu, né, para os cristãos que estavam sendo perseguidos e viviam cercados de medo. Medo de errar, de serem punidos, de não serem aceitos por Deus, né, viviam rodeados de medo. Porém, né, então ele afirma, o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque onde há medo, há uma falsa ideia de que Deus castiga, né? João não está falando de um amor qualquer. Ele fala de um amor maduro, constante, perfeito. Um amor que cura a mente e alinha o coração. A palavra amor, né, que é ágape. Todos já ouviram falar essa palavra, né? Só que às vezes a gente não vai buscar entender o que realmente é. Então a palavra amor aqui é ágape, o amor crucial de Deus, incondicional e eterno. A palavra usada aqui no original, que significa literalmente expulsar violentamente, jogar para fora, né? Jogar longe com força. Então aqui está dizendo que o verdadeiro amor, ele expulsa violentamente, ele joga fora. Ele joga fora o quê? O medo. Né? Ou seja, o amor de Deus não negocia com o medo, ele expulsa. Esse versículo é quase como um diagnóstico espiritual, né? Se o medo ainda governa, é porque o amor de Deus ainda não foi plenamente entendido, né? Ou crido, melhor dizendo. Muitas de nós fomos ensinados a viver com medo. Medo de errar, de ser rejeitado, medo de decepcionar Deus, medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinha, medo do futuro, né? Mas Deus não quer que você o sirva com medo de castigo. Ele quer que você viva com a certeza de que você é amada, acolhida e cuidada. A mulher constante, ela não é perfeita, mas ela é segura. E a segurança não vem da performance, vem do amor. Olha que interessante. Toda vez que o medo domina, a autoestima, ela desmorona. Porque você passa a agir para ser aceita e não a partir da certeza de que você já é amada. O amor de Deus, ele é o solo onde a sua identidade floresce. Eu vou repetir. O amor de Deus é o solo onde a sua identidade floresce.
Mulheres que conhecem o amor de Deus, elas andam de cabeça erguida, mesmo em tempos difíceis, porque elas sabem onde ela tem um lugar para chorar. Inclusive, ontem a gente estava falando sobre o lugar secreto. Então, não é se fazer de forte, é andar de cabeça erguida, porque você sabe que mesmo nos tempos difíceis você é amada e você tem aonde buscar a sua segurança. Você pode ser firme, você pode ser constante, porque você é amada, de forma incondicional, né? De forma incondicional, ou seja, não é condicionada como você está, incondicional, tá? O medo, ele grita que você será punida, mas o amor sussurra que você foi perdoada. Uma mulher confiante não é aquela que nunca sente o medo, é aquela que aprende a ser sustentada pelo amor. Então, dentro do ambiente terapêutico a gente fala muito isso para os pacientes. Eu queria não sentir medo nunca, mas não é assim, o medo ele vai vir. O medo ele vem porque o medo é uma emoção natural. Todo ser humano sente medo. O problema é quando esse medo te paralisa. Eu tenho um testemunho lindo que aqui provavelmente não vai dar tempo de contar, mas em uma reunião aí, dentro de pouco tempo, eu vou reunir as alunas que estão no grupo Escola Mulher Majestosa para falar sobre a minha inconstância, os anos de procrastinação e inconstância que eu vivi, né? Até quanto aos meus estudos. Demorei 20 anos para completar o ensino médio, porque eu tinha medo da prova que eu tinha que realizar, medo de ter que estudar e não conseguir, não me sentia incapaz. Me inscrevi 3 vezes para fazer uma prova a qual eu iria receber meu diploma se eu passasse, e eu não compareci, né? Só que no dia que eu compareci eu já me senti vitoriosa, porque eu venci o medo. O resultado veio depois, eu passei, mas eu me senti vitoriosa por ter vencido o medo, e eu conto isso com detalhes para algumas pacientes que eu atendo, que tem medo de fazer um vestibular, medo de fazer uma prova, medo de uma entrevista de trabalho, e eu conto com detalhes como que foi transformador perceber que vencer o medo já te faz vitoriosa. A maior arma contra o medo é saber que você é capaz em Deus. E hoje nós falamos sobre o medo, falamos que o amor de Deus ele joga fora, ele expulsa, sabe? Ele expulsa com violência o medo. E eu vou deixar aqui as afirmações do dia de hoje para que você anote, para que você faça suas reprogramações diárias. E a primeira é: o amor de Deus me cura dos medos que me paralisam. Quanto tempo eu passei paralisada na minha vida com medo, né? E eu creio que pode ser o seu cenário. Mas o amor de Deus, ele me cura dos medos que me paralisam. Escreva isso e leia todos os dias. Eu não sou guiada pelo medo, sou guiada pelo amor. Terceira frase: mesmo imperfeita, eu sou completamente amada, né? Ou seja, incondicionalmente. O medo não governa meus passos, o amor, sim. Eu sou livre para ser quem Deus me criou para ser. Essa frase é linda, né? Eu sou livre para ser quem Deus me criou para ser. E a gente falou no primeiro dia, no primeiro e no segundo dia desse devocional, a gente falou que Deus, ele não te jogou nessa terra e criou um plano para você. Não, ele tem um plano, ele tem um propósito nessa terra e ele pensou em você, ele criou você para cumprir esse plano. E a última frase que eu tinha deixado, que eu acabei de falar, foi: eu sou livre para ser quem Deus me criou para ser. Lindíssima essa frase. Bom, vou deixar o desafio de hoje, eu sempre deixo um desafio. Hoje é escrever em um papel o que mais tem te causado medo, tá? Se fosse há um tempo atrás, eu ia escrever. Há uns anos atrás eu escrevi: tenho medo de fazer essa prova, e aí eu não passar, o que as pessoas vão falar? Quem conhece aí a minha história, as alunas que estão lá no grupo, a gente já se encontrou uma vez, e na verdade outras vezes a gente já se encontrou, e eu coloco lá áudios onde eu falo bastante sobre mim, e todas sabem que eu tinha muito essa questão de comparação, e o que os outros vão falar, o que vão pensar se eu não passar nessa prova, como é que vai ser, como é que vou ficar, né? E o desafio de hoje é você escrever qual é o seu medo. Se fosse há um tempo atrás eu escreveria: vão pensar que eu não sou capaz, vão pensar. Então qual é o seu medo? Sabe? De que você tem medo hoje? Qual é o seu maior medo? Você vai escrever isso, tá? E depois você vai escrever, aí você vai escrever o seu medo, presta atenção, você vai escrever o seu medo em uma linha, depois você vai escrever embaixo: o amor de Deus é maior. Você vai escrever: o amor de Deus é maior. E aí aquele medo que você escreveu em cima, você vai pegar a caneta, vai fazer uma linha em cima daquela frase, você vai riscar. Você vai riscar aquele medo, porque embaixo já vai estar escrito: o amor de Deus é maior, sabe? Você vai riscar aquele medo. Isso vai trazer uma diferença enorme na sua percepção, tá bom? Então coloque isso aí em um papel bem visível. Acho que se todos os papéis que eu falo para você botar visível, seria uma parede inteira, né? Porque a todo momento eu tô falando para você deixar papel visível. Isso é muito legal, sai colando mesmo. Gente, eu atendi uma paciente de 8 anos. Hoje eu não atendo mais crianças, mas eu já atendi de 8 anos. E eu sempre pedia minhas pacientes para escrever, para colocar, né, os papéis, e nenhuma tinha me mandado foto ainda, sempre dizendo que fazia, né, e tudo bem. E realmente, vendo resultados ali disso. Só que a única que me retornou, na verdade a primeira, né, que me retornou essa foto foi uma criança de 8 anos. Na verdade, a mãe dela me mandou. E ela mandou assim: olha aqui. Aí eram 3 frases. Ela colocou uma no armário, acho que a outra na maçaneta da porta, assim, um pouquinho em cima, para provavelmente toda vez que ela abria a porta ela ler, e outras que estavam na parede mesmo. Eu achei aquilo tão lindo, aquilo encheu meu coração. E a palavra de Deus fala pra gente ser como criança, né?
Então, olha Deus falando com você nessa manhã, tarde, noite, seja lá, nesse dia, né? A hora que você está ouvindo. Temos que ser igual crianças, né? Temos que ser igual criança. Temos que entender, né? Que Deus, Ele nos ama e Ele tem deixado recursos, sabe? Pra gente usar. E esse recurso é tão lindo de você anotar essa frase, colocar num lugar visível para que você venha ler, né? E falar em voz alta para que você escute diariamente você mesmo. O amor de Deus é maior do que o meu medo. E o amor dele lança para fora esse medo, tá? Então, finalizando aqui, né, o nosso devocional de hoje, reforço para você que meu WhatsApp está aqui na imagem. Você entra em contato comigo, solicita a entrada no grupo da Escola Mulher Majestosa, por lá tem novidades, eventos online, gratuitos, notícia de novos cursos, descontos, tudo por lá, tá bom? Inclusive, eventos presenciais, está chegando aí uma oportunidade de um evento presencial no Rio de Janeiro e vai ser muito legal você estar nesse grupo, porque um evento presencial com restrição de pessoas, a minha prioridade vai ser as alunas que estão no grupo, tá bom? Lá no grupo da escola, tá? Então, hoje que Deus venha abençoar o seu dia, Deus está te chamando para viver com liberdade, sem medo de errar, sem medo de ser quem você é, quem Ele te chamou para ser. Você é amada e isso nunca vai mudar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.